Leitura bíblica do dia 25 de abril. Juízes, capítulos 4 e 5, Salmo 94, Provérbios, capítulo 14, versículos 13 e 4, Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 53, e a música é Crer e de Deus Filho Ser. Comecemos com Juízes, capítulo 4. Bom dia! Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Ehud. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azó. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e, durante 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no monte Tabó, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanani, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabó. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Arosete-Agoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabó, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente, e ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu.
E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído morto com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Prossigamos ao capítulo 5 de Juízes. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, aos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maqui desceram comandantes e de Zebulon os que levavam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azé ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Sísera, o ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma firme. Então os cascos dos cavalos chocavam pelo o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoe Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Sísera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou atirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade:
Por que tarde envie o seu carro? Por que tarda? Por que tarda envie o seu carro? Porque se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Císara, tecidos de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Jesus é o Senhor, amém. Também vamos ao Salmo 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos que praticam a iniquidade se vangloriam, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos, e dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos, dentre o povo, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado Senhor é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança, nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal tendo uma lei por pretexto? Ajuntem-se contra a vida dos justos e ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam a morte dos inocentes. Mas o Senhor é meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os destruirá. Senhor Jesus. Provérbios 14, 3 e 4. Na boca do tolo está a vara para sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Provérbios 14, 13 e 4.
Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 35. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsas, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. E, saindo Jesus, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres afastar de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: deixem, basta. E, tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. É até o 53, já li até o 55. Essa é a porção de hoje. Jesus é o Senhor. Amém. Os pais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Deus nos regenerou para uma vida esperança. Todo aquele que de Deus é nascido do pecado não vive na prática, pois permanece nele a divina e eterna semente. Somos predestinados à plena